Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje vamos falar sobre a origem do Godzilla. E se vocês gostam desse tema, já dê um like aqui no vídeo e vambora contar sobre a origem do famoso Rei dos Monstros. Uma origem que a gente tem que ver primeiro um pouco fora dos filmes para entender como ele se estabelece ao longo dos filmes até chegar na origem atual. Primeiramente, temos os artistas Ishiro Honda e Tsuburaya, que numa época onde o Japão tinha perdido a Segunda Guerra Mundial, no ano anterior, finalmente as tropas americanas tinham se retirado e finalmente tinha caído a proibição de comentar coisas sobre a guerra. Então, começam-se a produzir finalmente os filmes sobre a bomba atômica e a tragédia que foi para aquele país. Número 2, nos Estados Unidos você já tinha filmes começando a ser produzidos chamados de horror atômico, que são justamente filmes, normalmente de monstros gigantes ainda por cima, que falam dos problemas da radiação, né? E que começou somente a ser refletido sobre isso depois dos grandes bombardeios nucleares, mostrando que mais do que uma fonte de energia era possível ser utilizado como arma. E usando todo esse contexto, temos ainda por cima o fato de que tínhamos ainda vítimas da radiação existindo no Japão, não apenas por causa da bomba atômica, mas também por experimentos nucleares que eram produzidos em outros cantos. Tanto que durante a própria exibição do filme do Godzilla, nós tivemos um navio inteiro pesqueiro cuja toda a população morreu, porque um vento forte levou uma nuvem radioativa em cima do navio. Isso anos depois de Hiroshima e Nagasaki. Então, dentro de todo esse contexto de uma população se reconstruindo, da questão de uma super arma, de energias desconhecidas, de uma grande catástrofe, surge Godzilla. A primeira versão do Godzilla, ele era um dinossauro que estava em hibernação no fundo do oceano e que os testes atômicos que estavam sendo feitos, então não foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki, mas assim, os testes atômicos que estavam sendo feitos, pegaram e despertaram a criatura. E o protagonista era o Dr. Shirizawa. Estão vendo inclusive a origem de alguns elementos do Godzilla do 2014, que estava desenvolvendo a próxima geração de arma superior à bomba atômica, chamado Oxygen Destroyer. Então, temos toda uma temática do filme que é como conter esse desastre da natureza. Número 2, a questão de você lidar com super armas, causar desastres ambientais. Afinal, Godzilla era uma criatura natural que despertou por causa disso. Se ele teria ficado no sono, se não tivesse sido isso, daí a gente pode pensar nos outros devidos desastres ambientais, contaminação, etc., causados pela radiação, como eu pensei. E número 3, como lidar com isso. Inclusive o filme acaba refletindo, assim como outros da franquia posteriormente, sobre a questão se você simplesmente ir criando uma arma após a outra cada vez mais poderosa em resposta a cada arma que é criada, se você apenas não gera ciclos cada vez maiores de destruição e perturbação cada vez maiores. Então esses três elementos, a questão da corrida crítica à corrida armamentista, o segundo, o dos mega desastres ambientais e como lidar eles. O 3, esses desastres gerados por intervenções humanas agressivas na natureza e mesmo de controle, de questão militar, de testes de armas, é a tríade que gera o Godzilla e que permeia todas as origens do Godzilla. Isso é importante porque ao longo dos próximos filmes, várias cronologias, várias histórias foram feitas. Inclusive eu fiz um vídeo só para explicar como funciona a série da Godzilla, para quem quiser começar a assistir, quais as melhores filmes e sequências. Só que uma coisa que permeia tudo é que, independente se é gerado por um acidente nuclear gerando um monstro mutante, se é uma criatura que já existia e foi criada em hibernação, se existe um contexto místico sobrenatural em cima, todas as origens têm essa tríade: desastre ambiental, corrida armamentista e como lidar com grandes catástrofes. Isso é fundamental. Isso ocorre, inclusive, porque esse Godzilla que temos em 2014, ele existe por causa do acidente de Fukushima. E o acidente de Fukushima foi justamente de uma
usina nuclear japonesa, que estava tudo em ordem, até que houve um tsunami, uma coisa que teoricamente é meio frequente no país, só que ele acabou pegando a usina, os temas de segurança deram pau, e então temos até hoje problemas graves de radiação por causa desse tsunami que atingiu justamente a usina nuclear, gerando inclusive várias reflexões mundiais sobre o sistema de segurança das usinas, sobre a questão de o quão seguro a energia nuclear, o que lhe dá também, né, mais do que ela é segura ou não, quais as melhores formas de você pegar e lidar com ela, lembrando que tecnologia nuclear inclusive é usada de forma médica, tanto para tratamento quanto para diagnóstico de tumores, por exemplo, né? Só que como lidar com lixo radioativo e com sistema e como lidar isso com segurança, lembrando que aqui no Brasil já tivemos um acidente nuclear que envolvia justamente um equipamento médico que acidentalmente ou criminosamente, não sabe direito o que aconteceu, foi parar justamente num ferro velho, e as pessoas que mexeram com ele justamente se contaminaram, morrendo, fazendo com que centenas de pessoas tivessem doenças causadas pela radiação. Então, Godzilla serve para nos alertar sobre isso. Então, o Godzilla atual do Monsterverse, o de 2014, a origem dele é que ele era já uma criatura natural que já existia, que inclusive já tentaram, quando viram aquela criatura super forte, super monstruosa, tentaram destruir ele inclusive. E o que ocorre é que os testes contínuos nucleares, eles acabaram modificando tanto o ambiente que várias criaturas que teoricamente estavam ou em hibernação ou em outros nichos ecológicos a centenas de quilômetros abaixo da Terra começaram a se manifestar devido a essa grande perturbação ambiental. E o Godzilla, ele não é uma ameaça. O Godzilla no filme, ele na verdade ele é uma potência da natureza, uma força que pega e tenta recuperar o equilíbrio ambiental e que tem efeitos colaterais por causa disso, já que você gerou uma mega processo de destruição, uma mega devastação, então você vai ter alguns processos destrutivos que vão acontecer naturalmente por causa disso. Então, o Godzilla não é uma força para você ser detida. O Godzilla é uma força para ser guiada e orientada, mas não bloqueada ou destruída. Por quê? Porque ele é uma criatura que gera o equilíbrio na natureza. Tanto que podemos ver, na verdade, como se ele mapeasse e visse todo o equilíbrio ecológico e ambiental do planeta, e quando a coisa atingisse um grau muito grave, ele vai pra lá. Imagina só o cérebro e mente do Godzilla 2014, que teoricamente já dá um sinal de ter alguns sinais até de inteligência, que algumas parecem humana, só que o cérebro dele meio que mapeia o planeta inteiro e vigia tudo. Imagina isso, mostrando inclusive, né, que o conceito de divindade monstro talvez seja o mais adequado do que de inteligência humana para você pensar em criaturas como Godzilla ou Kong no filme, sendo que o Kong tem exatamente a mesma função no Kong Ilha da Caveira, só que restrito à Ilha da Caveira. Inclusive vamos ver no próximo filme, King Kong vs Godzilla, o que acontece quando essas mentes convergem. Lembrando que mesmo Kong, Ilha da Caveira e Godzilla 2 Reis dos Monstros, temos também essa questão de que intervenção humana agressiva na natureza despertando forças sem controle. E a humanidade tentando lidar com aquilo e tentando aprender quais forças são realmente destrutivas que estão aparecendo e quais forças são aparentemente destrutivas, só que são equilibradoras. Aquela dor necessária para o processo de cura e aquilo que é lesivo, destrutivo mesmo. E temos que lembrar ainda que foi feito um filme japonês desse período chamado Shin Godzilla, que ele retorna a isso, só que ele é um monstro com uma realidade própria, onde temos um monstro que vai sofrendo mutação e ficando cada vez maior com formas diferentes, resultados dos múltiplas décadas de experimentos com radiação, e que ele é feito justamente para gerar um questionamento de como os governos e empresas lidam com esses resíduos e de como muitas estruturas burocráticas atuais, elas impedem a solução desses problemas e na verdade geram apenas camada após camada de complexidade, mais do que complexidade desnecessária. Eles criam burocracias desnecessárias e criam adiamentos para questões que precisam ser resolvidas com grande urgência em nível mundial. E você?
O que acha dessas questões? Gostariam de falar mais dessa questão da radiação do Godzilla? Sendo que essa questão da radiação é tão importante que tivemos o seriado Chernobyl e ano que vem vamos ter o filme Radioactive, mostrando justamente, falando sobre justamente a Marie Curie, uma das grandes descobridoras dos materiais radioativos. Comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até mais, gente!